Olá, Fabi. Boa noite. E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo Eu tô bem? acertando aqui, tudo Ah, bem. Eu tô acertando aqui porque eu comprei um suporte ah. para fazer as lives, só que ele balança, ó. Oh, meu Deus. Legal. Então não é um bom Aí eu tenho suporte. que ficar assim até ele parar de balançar, né? Para as pessoas não ficarem meio tontas. Aí ele vai parando. Olha Aí quem tá aí na agora live, vai. Fabi. O Onça. Onça! E Bem-vindo, aí, Onça! mano? É assim. É, Ai, olha minha unha, que horror! Preciso fazer a ó, um unha beijo amanhã. da... Ó, manda um beijo pro Digão. Ele tá querendo um beijo teu também. Tá com vergonha. Não! Só eu mandei beijo pro Digão. Beijo, Não, só eu fofo. mando beijo. Olha, sabe quem tá na live? Super Nós. Márcio Super Bial. nós! Show de bola. Aqui. Galera, ó, só os recadinhos antes da gente começar nosso bate-papo. A gente estava fazendo essa live semanalmente. E agora essa live vai passar a continuar semanalmente, só que de 15 em 15 dias, tá? É. Então, por quê? Porque, galera, eu não estou dando conta de editar, de preparar roteiro, de cobrar a Fabi para fazer as coisas. Eu não estou dando conta. Verdade, a verdade Assim, tem que ser dita. Ah, Miki, que bem, absurdo. Miki, a verdade tem que ser dita. Ô, Mi, olha ele aí falando de mim, dá uma bronca nele. É. A Márcia Pituca chegou. Palhaçada. Tudo bem, Márcia? Não, é verdade, eu não estou dando conta. Então, agora, a live Olheiras vai ser feita de 15 em 15 dias, semanalmente. De 15 em 15 dias. E na semana que vem, olha a honra que Semanalmente, é aqui. 15 dias. Olha a honra. Sabe quem vem semana que vem aqui, Fabi? Eu sei. Sabe? Eu vou falar para o pessoal. Semana que vem Como? não pode ser de sábado por conta do nosso convidado. Marcos Cazu. Marcos Cazu, meu querido mestre Marcos Cazu, vai vir aqui na semana que vem, não, na outra semana, que é de 15 em 15 dias. No dia 15 de junho, que vai ser numa segunda-feira, como nós não vamos poder fazer no sábado, o Cazu está com uns trabalhos magníficos aí no instituto que ele tem. E aí ele falou Pera, para mim que aí ele consegue vir na segunda-feira. Para. Calma aí, pede Mi. benção pra mãe. A mãe tá aí. Mamãe tá na live. Então, mãe, Essa mãe. beijo, mãe. Calma aí que o som Isso. sumiu aqui, Fabi. Deixa eu ver se eu consigo pôr o som. Calma aí. Fala. Falar o quê? Acho que voltou. O som tá baixo, não sei por que ficou Tá. baixo. Olha, e é verdade, Michele. Beijo, mãe, te amo. Marcos Cazu, no dia 15 de junho, aqui com a gente. Vai ser numa segunda-feira, às 5 da tarde do Brasil e às 9 da noite de Portugal, tá bom? Beijo, Rose, beijo, Roberta. Bom, vamos lá. Outro recado. Qual que é o outro Vamos. recado? O outro recado é que nós falamos que ia dizer, e não dizemos o que falamos, que o nome dessa live chama Olheiras e por que chama Olheiras? A gente teve como é que fala? Algumas participações, né? Uhum. Dizendo, tendo a ideia do que seria, e é lógico, né? Eu sabia que alguém ia dar essa ideia de que era porque é muito tarde para você, você ia ficar com olheiras e Uhum. tal. Mas enfim, não é isso. Tá vendo que tá balançando de novo? Tá Ah, balançando de novo. Mas vai continuar balançando, gente. E aí, enfim, depois de muito a gente matutar, né, Silvia? A gente ficou aí bem uma tarde toda pensando, vamos colocar um nome, como é que seria esse nome e tal. E a gente começou a pesquisar palavras e sinônimos e tudo mais. E acabou que olheiras, né? Como diz, como a maioria das pessoas conhecem, quando a gente tá com olheiras, forma aquelas bolsinhas aqui, né? não, vamos Né? contar a verdade, Fabi. Poxa, eu tava aqui ensaiando um negócio mó da hora, mano. Ah, Você conta chegou e você. falou assim: vamos pôr o nome de Papo de Palhaço? Então, mas era eu ia chegar lá. Hum. Só tava Aí eu mais falei: bonito. não, você falou Papo do Olhar, né? Você falou Papos do Papo do Olhar. olhar.
por causa do olhar Papos do do palhaço. olhar. Aí eu falei, papos de olhar, isso é olheira. Que é aqueles. Como que. Então, que é aquelas bolsinhas aqui, ó. Aqueles Olheira, papos que né? a gente. Aquele negócio horroroso. É olheiras porque a gente tá fazendo o quê? Os papos do olhar. Os papos do olhar, gente, entendeu? Falei que- Ha! Eu tô pro crime hoje, Mi. Olha, semana que vem eu tô aí, hein, Michele? Eu vou me comportar, você vai ver. É. Olha, deixa eu falar. A Enfim, Michelle falou uma coisinha. Oi, Rose, tudo bem? A Michelle falou aqui que o Cazu tá na pegada linda do Curá. O Curá, eu acho que é instituto, não sei, nós vamos saber. Ele que vai contar tudo isso aqui pra gente. Ele tá fazendo um trabalho lá fabuloso disso daí. Que depois ele conta. Eu não vou contar nada agora. Só Deus na causa. não dá spoiler, Mi, não dá spoiler. O povo tem que estar aqui semana que. Ou é outra semana. Ó, quando é que é mesmo? Enfim, a gente vai informar. Ó, Essa coisa de semanalmente de 15 em 15 dias falou que nós confunde. arrasamos com o nome, viu? Papos do olhar, as nossas Bora. olheiras. Ok? Então, semana que vem, não, semana que vem é porque era semanalmente, agora é semana que vem, de 15 em 15 dias, ou seja, no dia 15 de julho, às 17 horas, segunda-feira, Marcos Cazu, tá? E hoje a gente Boa. vai conversar uma Amélia, beijo, nossa enfermeira preferida. Hoje nós vamos conversar afinal, o palhaço é um personagem, o palhaço não é um personagem. Aí na nossa enquete que nós fizemos, né, nessa semana, empatou. Tivemos 16 pessoas que votaram, foi 50% que dizendo que acha que palhaço é um personagem, e 50% achando que palhaço é um bicho qualquer, que é outra coisa que não é um personagem. Depois a gente fala o que eles disseram aqui, ok? E, Fabi, vamos dar então o nosso WhatsApp para quem quiser mandar recado? Sim, está na mão hoje, hein? Ó. Dar algum recado, alguma mensagem, alguma reclamação, quiser mandar um parabéns para nós, qualquer coisa, olha lá, é Olhar o Palhaço, mais 5511, mais 55 Brasil, 11 976303872. É a personagem da minha identidade, a Michelle está falando. Vocês Mas perceberam que vamos eu lá. nunca mais errei o número de E esse telefone? bate-papo, como todos os outros, a gente coloca também no YouTube. Então entra lá, a gente assina. A gente já conseguiu 100 pessoas seguindo a gente. Olha que chique. Cadê o som? Cadê aquele som? Tan, 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 Agora a gente tem tan, tan. 1 milhão. Então, gente, Vou ajuda. preparar Ajuda a isso para a gente. próxima Bom, live. olha, aí Efeitos sonoros. falou, se quiser saber do futuro, pode falar comigo, Michele. Só que eu só sei o futuro depois de 4 horas. Eu só estou 4 horas no futuro. A máquina do tempo portuguesa não vai muito longe. Eu não posso falar mal. Eles estão ouvindo. Eu amo Portugal. Vamos lá, Fabi. Para começar, o que nós Vamos. vamos fazer? Hoje a gente traz um trechinho deste livro aqui. Tá do outro lado para vocês, mas enfim, lá nos Para nossos. baixo. Não tá de ponta cabeça, tá? Só desvirado. Mas a gente traz um trechinho desse livro aqui, que é da Lili Castro. Lili Castro, Palhaços. beijo. Ela é uma linda, uma Beijo, Lili. pesquisadora, uma palhaça, e ela escreveu esse livro fantástico. Eu recomendo para vocês. Esse livro tem em português e de português. Se você quiser em hindi, não vai encontrar. Não. Palhaços, Multiplicidade, Performance e Hibridismo, da Lili Castro. Então a gente traz um trechinho aqui do que ela fala. Um trechinho mesmo, porque o livro é bem legal, bem grandão, bem completo. É só para deixar com gosto. Quero mais, né, Fabi? E aí trouxemos um parágrafo que conversa muito com isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos lá. A performance do palhaço é pautada pelo híbrido, pelo múltiplo, pelo migratório. Sua figura ocupa espaços intersticiais e miscigenados entre a arte e o ritual, entre o circo e o teatro, entre o lúdico e o grotesco, no meio das ruas, das feiras, da música e das danças.
Temos palhaços sagrados e profanos, palhaços de picadeira e de rua, palhaços mímicos e excêntricos musicais. Alguns atuam em hospitais e campos de refugiados, enquanto outros se dedicam à TV, cinema ou eventos de shopping centers. Vários são os dispositivos e modos de atuação adotados por esses inúmeros cômicos artísticos, sociais e cerimoniais. O campo é extenso e está sempre prenhe de novas e fragmentadas possibilidades. Lili Castro, palhaços. O Contagiarte perguntou qual é a obra. É Palhaços, da Lili Castro, Contagiarte. Mostra aí, Palhaços, Fabi. Beijo, Batata e Flor. Beijo, Kátia. Mãe, a senhora quer um de presente? Mãe, a senhora não tem que querer, a senhora manda. Depois a mãe manda, depois a gente manda um. Eu tenho medo da Havaiana, hein? Vou te falar. Eu sei o poder da Havaiana dessa mulher. Ô, Fabi. Só Contagiarte Oficial. Depois esse vídeo vai estar no nosso link do YouTube e as referências vão estar todas lá, tá bom? A gente põe lá no blog, aí depois se vocês entrarem lá no blog, a gente põe todos os livros que a gente leu, os filmes que a gente fala, vai estar tudo lá. Então depois vocês entram lá, e aliás, tá já lá todos os episódios que nós fizemos com a Lili sobre a viagem do Peteadas, tá os outros sobre o que é o palhaço. Então entrem lá, assinem nosso canal, né? Marca o sininho, dá um tapa lá no dedão, faz tudo que vocês têm direito lá, chama pai, chama mãe e tudo mais, tá bom? Então tá isso. Ó, oi, Júlia, beijo, Júlia. O Homem Panda tá na live, Roda Moinho Teatro. Fabiano, meu lindo beijo. Vamos lá. Tutu! Oi, Tutu! Bom, vamos lá, Fabi. Essa semana eu fiz uma pergunta para a galera aí em relação a isso, porque é uma questão que eu venho sempre pensando, até como professor de palhaço, como pensador da arte do palhaço, como estudante de palhaço, eu venho sempre pensando nessa questão. Afinal, como que a gente cria o nosso palhaço? Como que a gente constrói o nosso palhaço? O processo de construção do palhaço, ele tem que passar por que campos e por que lugares para a gente saber que nós temos um palhaço? É um personagem? É uma identidade? Que bicho é esse, né? E aí eu fiz uma pergunta aí no Instagram, se o palhaço não é apenas um personagem, o que é o palhaço? E aí nós tivemos uma galera, aí até tem uma galera que está aí na live, a Júlia disse o seguinte: é a criança dentro de você que desperta só quando coloca o nariz vermelho. A Paty, nossa querida Paty, falou: é o seu eu em estado puro, sem maldade e com uma vontade de brincar. O Pututu disse, o Pututu estava inspirado, o Pututu, ele disse assim, ó: é a transfiguração de todos os sentimentos que queremos esconder do mundo. Depois ele explica pra gente isso daí. O Tutu, você estava mesmo, hein, Pututu? Virado no giraia. O doutor Grandão, não sei o nome do doutor Grandão, ele diz: é uma forma de amor. A Raquel Cardoso, nossa querida prima, disse: é a ingenuidade humana, todos nós temos o palhaço dentro de nós. E o Quincas, nosso querido Quincas, disse que o palhaço é o palhaço. Isso a gente tem que refletir. Beijo, Paulinha! Deixa eu ver quem mais entrou na live. Beijo, Felipe! Paulinha. Beijo, Grazi, beijo, Dani, beijo Grazi, todo mundo. Querida, saudade, Grazi. A galera falou um monte de coisa. E nós vamos falar outro monte de coisa. Afinal, Fabi, o que você pensa sobre isso? O palhaço é um personagem? Então, né? Eu penso que esse tema sempre gera muita conversa, muitas opiniões diversas enfim, eu penso que no meu caminhar, na construção da minha palhaça,
se eu fosse escolher um desses dois, dessas duas nomenclaturas, identidade ou personagem, dentro do que eu vivi para construir a Bafi, é uma identidade. Porque eu já contei aqui, né, um pouquinho, logo lá nas primeiras lives que nós fizemos, e contei, né, que eu brincava muito com isso durante muito tempo na minha sala de aula, e enfim, com amigas e tudo mais. E aí eu fui estudar isso para conhecer mesmo e tal. E aí eu entrei em contato com um lado, com uma questão que me fez acordar para a Bafi ser hoje o que ela é e, para falar a verdade, para ela se transformar sempre que necessário. Então, ai, gente, pera. Eu preciso tirar o som do meu celular que eu esqueci. Ó, deixa aí, quando você falou, deixa eu falar algumas coisas. A Paulinha concorda com o Quincas, é uma puxa-saca desse cara. A Paulinha e o Quincas a gente não pode deixar junto, porque eles são um grude, mas eu amo vocês dois. O Batata e a Flor disse que o palhaço é essência, a Júlia disse que o palhaço, o personagem, não consegue trabalhar com... O personagem, aliás, não consegue trabalhar com improvisos, pois já está tudo pronto, é só apresentar. Nós vamos falar mais sobre isso. Fala, Sim. termina. E aí, enfim, o que eu vinha trazendo de palhaço, de palhaça em mim, eu percebi que era que era um estereótipo que eu usava e não algo que realmente fosse verdadeiro. E essa é uma palavra que eu sempre uso nas oficinas que você faz até, desde a primeira oficina que eu fiz contigo, você sabe disso. Quando você pergunta o que é palhaço em uma palavra, para mim é verdade. Porque se você não tá ali de verdade, não tá, não existe. Então, eu vou muito mais para um lado de que palhaço é identidade do que personagem. Porém, eu também penso que existe uma questão de personagem nele, né, e nela, porque há coisas, há situações, há falas, há expressões da Bafi que, obviamente, eu não faço isso em todos os lugares, né? Eu não vou comprar pão na padaria caracterizada de Bafi. Tudo bem que seria uma super experiência, né? Eu posso pensar nisso. Seria no mínimo Sim. interessante. Então, mas eu penso que o palhaço caminha por essas duas questões, né? Você criar ele como uma personagem pura e simplesmente, eu concordo com a nossa amiga, como é que era o nome dela? Ajuda. É, não, nossa amiga que comentou aqui. Desculpa, mas eu não lembro seu nome, enfim, mas caminhando por um lado, por uma questão apenas de personagem, sim, a gente corre o risco de não conseguir lidar com as bolinhas que vêm, né? Com as situações que surgem no improviso. Uhum. Mas também, se você não traz algo de si, o palhaço não nasce, eu acho. A Roberta falou que ela já foi no banco de palhaço, sei lá, e fazer o quê? Foi! Oi, Pois Thaís! Beijo, sabe? Foi uma beijo, experiência incrível, deixa eu contar. beijo pra mamãe. Mamãe tá na live. Mãe, pensa, mãe. Ó, Pensa, mãe. Pensa. agora, Deixa eu contar a história do banco. Oi? Deixa eu contar a história do banco. Depois você conta. Estava Deixa eu também falar um pouquinho. Depois você no... conta. Você conta na seguinte. Depois você conta. Tá. Conta. Agora eu não quero mais, pode contar. Era isso que eu queria. Bom, é o seguinte. Eu acho que essas conversas são boas para cair algumas fichas para nós. Eu acho que é nessas conversas que a gente cresce também. Porque eu já vi muita gente que trabalha, às vezes, como voluntário, né, de palhaço, e às vezes fala assim:
Eu sou palhaço, eu não faço teatro, eu não faço nada. E aí, eu acho que às vezes a gente cai num erro de, às vezes, não entender, às vezes, onde nós estamos inseridos. Porque, por exemplo, o teatro, qual é o conceito básico do teatro? O conceito básico do teatro é uma tríade. É a palavra, o ator e o público. Mesmo que seja uma pessoa como público, uma pessoa como ator e uma palavra fixa ou improvisada, certo? Então, quem trabalha com palhaço está fazendo teatro. Isso já dizia para mim o Roger Avanzi. Ele falava, você não deixa de fazer teatro por estar fazendo palhaço. O palhaço é um ramo da dramaturgia, é uma linguagem estética da dramaturgia. E aí, se a gente pegar uma outra questão, e aí vamos pegar aprofundando numa questão de pensamentos de quem escreve sobre arte, a arte precisa ter três vertentes. O artista utiliza três vertentes para essa arte. É o que ele exterioriza para o mundo, ou seja, a mimética que ele faz do ambiente que ele quer representar, aquilo que ele tem como interior dele, aquilo que ele quer comunicar para o mundo, e uma estética, né? Então, pensando dessa forma, a gente começa a entender que o palhaço, ele nasce de um desenvolvimento de uma personagem. Só que não é uma linguagem estética de teatro, pura e simplesmente, onde aquele palhaço vai passar por um processo de ator que vai criar uma gênese, que vai criar um estudo de passado do seu palhaço, né, do seu personagem. E aí o pessoal fala, mas cada palhaço tem que ser único e ponto. Não posso fazer um palhaço, né? Ou seja, o meu palhaço é só eu, e o meu palhaço é carregado daquilo que eu trago. Isso é verdade, porque no caso do palhaço, no caso da linguagem cênica do palhaço, a gente tem o palhaço como ator, diretor, roteirista e tudo mais. É diferente da composição de um personagem clássico de teatro, vamos dizer assim, onde você tem uma mente de realização, ou seja, um diretor concebendo um personagem e aquele ator ele vai estudar numa fonte de trabalho, né, o personagem, para criar aquele personagem dele. O palhaço ele vai buscar onde essa fonte de criação? No seu interior. Então, eu penso, e aí é muita coisa do que eu penso, que se não fosse, se o palhaço não pudesse ser um personagem, se o palhaço não pudesse ser algo, ser somente uma identidade, nós não poderíamos buscar para esse palhaço uma voz diferente, um jeito de agir diferente, uma estética de linguagem diferente, como às vezes a gente vê grandes palhaços como Avner, né, como Slava, como Roger Avanzi, né, o Piccolino, criando sempre. Então, o personagem do palhaço, para mim, ele está muito mais nesse campo daquele teatro do kabuki, onde o ator é sempre o mesmo personagem. É mais ou menos como no desenho animado, que o Mickey é o Mickey, a identidade Mickey fazendo as ações. Agora, quando a gente fala que se é um personagem, está tudo fixo, tudo pronto, tal, e a gente não pode improvisar, a gente se engana um pouco aí. Porque, se for assim, se eu desenvolver um personagem, por exemplo, de uma bruxa que vai interagir com as pessoas, isso não é personagem? Né? Sim, sim. Por exemplo, se eu vestir uma roupa de Pato Donald, né? E eu sou o Pato Donald, eu não vou poder interpretar no mundo. Então, acho que essa liberdade o palhaço tem, mas essa construção, ela tem que ser feita uma construção
nos moldes de um ator. Deixa eu só ler aqui, que a Mi mandou alguma coisa aqui, que ela mandou assim, ó. Mas Ela mandou uma fala muito boa. o personagem interpretado é feito a partir de nós mesmos, mesmo quando se interpreta algo que não seja igual a você. Ele parte de você. Como vai fazer o palhaço de máscara? Ô Rose, o nariz é uma máscara. Eu não sei se eu entendi. Manda melhor a tua pergunta, que eu não sei se eu entendi. Caiu, mas não doeu a Paulinha. Ainda bem, Paulinha. Deixa eu ver o que mais. Beijo para quem chegou. Paulinha tinha colocado que palhaço é uma persona. Persona. Olha lá. Que tá ligado ao personagem. Né? Fala, sim. Mas o que eu penso... Você traz a mais. Dentro disso... dentro disso que você falou, por isso que eu penso que ele caminha por essas duas questões, porque como você também comentou, e como na nossa conversa de preparação dessa live eu comentei com você, né? Para mim tem muito de identidade, porque a Bafi é a minha palhaça. E ela é a minha palhaça. Ela não é um personagem que num espetáculo, sei lá, de teatro do bairro aqui onde eu moro, existe uma personagem chamada Bafi e vai ser interpretada. Não, né? Tanto que a gente até comentou do próprio Roger Avanzi que para que o circo continuasse na ausência do pai, ele assume o Piccolino. E aí ele é o Piccolino 2. Mas aí eu penso que, eticamente, né, eu penso, eticamente, jamais eu vou me apropriar da identidade de um palhaço, enfim, para poder atuar com ele. Né? A gente tem também como nosso amigo querido, né? O Carlos Seissel, que é neto do Arrelia, e ele sim tem toda uma bagagem e uma ancestralidade ali intrínseca nele, para que ele possa sim vestir a roupa do avô e entrar no personagem do Arrelia. Mas não é que simplesmente isso vira um personagem para que qualquer um, e um qualquer um bem entre aspas, não é um qualquer um diminuindo ninguém, mas qualquer pessoa interpretar. Então, eu penso que o palhaço entra na questão da identidade aí, né? A empatinha é a empatinha, é a palhaça da Paulinha. E ninguém vai fazer a empatinha como ela faz. A Bafis é minha, o Lorenzo é seu, e para isso, para esses palhaços e palhaças nascerem, eles vêm do que o corpo que eles vivem vive, né? Mas que também eu lembro até que num curso que eu fiz com o pessoal do Esparrama, beijo Lígia Kleber, e foi incrível aquela época. Eu lembro do curso quando fiz com eles, e uma das atividades era que a gente interpretasse algumas... deram para nós algumas pessoas, né, personagens, pessoas, artistas, enfim, e nós tínhamos que interpretar. E eu lembro o quanto foi difícil para mim, para eu entender a proposta deles. Na época, eu fiquei com a Janis Joplin. E aí, eu falei, gente, mas pera. Aí fui assistir a Janis Joplin, pesquisar a Janis Joplin, ver as roupas e tudo. Quando eu saquei que era para Bafi se inspirar na Janis Joplin e brincar com isso, aí é que eu entendi. Eu falei, não, tava tudo errado. E aí, como que a Bafi brinca disso? E aí entra no que você fala, por exemplo, do Mickey. O Mickey é o Mickey. O Mickey é o Mickey numa história de faroeste, numa história de astronauta, ou
fazendo de conta que é uma minhoca num mundo subterrâneo. E, Ele e, vai e ser sobre aproveitando, ele, né? e aproveitando essa questão que você falou, o Mickey é o Mickey. E eu acho que é consenso de todo mundo a ideia de que o Mickey é uma personagem. O Mickey foi construído a partir do zero de alguma coisa. Não existiu o Mickey não vive por aí vivo sem a estrutura onde ele está. Como um palhaço não vive vivo sem a estrutura que ele está. Por exemplo, o Carlitos, né, do Charlie Chaplin, ele era, que a gente até diz, os grandes palhaços sem nariz, né? Existe Carlitos, existe Didi, Dedé. Ele vivia várias histórias, várias tramas, várias dramaturgia, né? Mas o Charlie Chaplin, quando não estava na persona do Carlitos, não era o Carlitos. Então, eram diferentes. Há uma distância entre o ator e o personagem. E eles se juntam no momento da cena. E aí que eu entro nessa questão de que, quando a gente fala de personagem, é essa questão que eu quero colocar, que a gente tem que desenvolver o nosso palhaço para que ele entre em cena, ele crie o estado, que seria a incorporação dessa persona no ator, para que ele possa ser. E quanto mais forte eu tenho isso feito, mais fácil ele anda e improvisa no mundo, né? Deixa eu só falar, Fabi, eu já te cortei, aí você continua, e eu agora vou aproveitar. Ô, Rose, eu entendi, a Rose está perguntando como que a gente vai fazer agora com máscara e nariz. A gente usa máscara e nariz. É mais difícil de respirar, mas mesmo assim é mais difícil de contaminar alguém. A Thaís, pode precisar de uma... A Thaís, cantora, seguem ela lá, é uma mulher com uma voz maravilhosa, de Santo André. Ela diz que é importante essa reflexão, porque o artista vive sob uma égide de sensibilidades, e essas sensibilidades que é onde a gente tem que lapidar para construir um bom palhaço. Né? A Júlia falou, há algum problema de vários palhaços terem o mesmo nome? Ô, Júlia, a Fabi, depois ela até diz, né, melhor, ela está dizendo que a questão não é a questão do nome, porque, por exemplo, existem vários, né, torresmos, vários pururucas e tudo mais. É a questão da máscara. Porque, por exemplo, o Roger, quando o senhor Nerino faleceu, antes dele falecer, o senhor Nerino, dono do Circo Nerino, o pai do Roger, não conseguia mais fazer o palhaço do circo, e o Roger resolveu assumir. Só que o Piccolino era a alma do circo. Então, o que o Roger pensou? Eu não posso fazer um outro palhaço. Eu tenho que continuar o Piccolino. Então, o Roger vestiu o Piccolino, a mesma roupa, a mesma maquiagem, o mesmo trejeito, o mesmo jeito de ser. Hoje, nós temos um caso do Carlos Seissel, né? Carlos, beijo, foi aluno meu, maravilhoso, é neto do Arrelia, e hoje ele está começando a construir o Arrelia. Mas aí o que a gente fala, né? E aí eu acho que o que a Fabia falou é verdade. A diferença de um personagem qualquer, e mesmo assim eu vou fazer um Rei Lear, o meu Rei Lear vai ser um Rei Lear diferente de todos os outros Rei Lears, mas é o Rei Lear. Então, quando eu vou trazer, por exemplo, eu gostei do Avner, eu vou fazer o Avner. A gente tem um código de ética, eu acho que entre os palhaços, e respeito a isso. Esse código de ética, no caso do Roger e no caso do Carlos Seissel, ele tem uma permissão, que é a permissão do DNA do palhaço, né? Está na família circense. Mais forte da família circense, isso é possível. Mas se você não tem o DNA daquele palhaço, né? Eu acho que aí você tem que ter muita coisa. Você pode se inspirar num palhaço, mas não pode copiar esse palhaço. Agora, quanto a nome, não há problema. A Paulinha disse, personas são muitas variantes, muito característico do palhaço. Eu creio que mais ligado à identidade e às pessoas liberam os muitos personagens, que é a interpretação que o palhaço faz de todas as coisas. Tiaguinho, meu filho, beijo, te amo. Evandro, beijinho. Cada palhaço é único, isso é verdade. Flávio Mututu, de certa forma, o palhaço é um personagem pessoal de cada um, mas como o Silvio diz do Mickey, ele tem seu trejeito que pode ser copiado. Já o palhaço criado por nós não pode ser copiado.
E quem criou o Mickey copiou de alguém? Então aí que eu estou dizendo, né? O Walt Disney deu vida ao Mickey, né? Então aí que assim, eu também concordo, a gente não pode copiar de ninguém, mas mesmo os personagens, mesmo Carlitos, ele não copiou, ele criou, né? Quer dizer, até pode, né? Mas não é certo, é isso aí, né? Código de ética. Canaça, beijinho, um monte de gente entrou, eu, Mimi, beijo, vá, uso o olho para rir. Nossa, o Flávio Tutu ri com o olho. Mas vovó tá mandando beijo pro Thiago, Fabi, continua, que eu acho que tá por aí. Ó, o palhaço nessa pandemia é o único privilegiado que pode ter o nariz, a máscara, para fora da máscara. É double mask. Precisava ser um nariz que pegasse aqui, né? Assim. Aí podia. Mas Quando foi falado essa questão do nome, eu me lembrei novamente do meu início ali, né? Porque e ali, na verdade, eu estava aqui pensando que eu entendi, para mim, essa diferença entre personagem e identidade, sabe? Fui fazer, né, o primeiro curso sério, e enfim, que eu fiz, foi com o pessoal da Lona de Retalhos. Um beijo, Milena, e todo o pessoal da Lona. Foi com a Thaís Ferrara, né? Que ou era? É do Doutores, né? Ela tá no Doutores ainda, Thaís. Doutores. Só que a Thaís agora, ela tá, eu acho que na escola dos doutores, ela não está trabalhando, ela só está na escola, ela não está trabalhando em cena. Maravilhosa, e eu lembro que naquela época, né? Fui eu e o que eu tinha de palhaça na época, e eu com a minha roupinha, né, meus trejeitos e tal, e ela me perguntou, qual é o seu nome? Aí eu, Bolinho de Chuva. Deixa eu perguntar, vocês conhecem a Thaís Ferrara? Alguém conhece ela aqui? Se alguém conhece, vocês vão saber a cara que ela fez para mim quando eu disse isso. A Thaís Ferrara dá medo. Aí, eu tenho medo, Thaís. Eu te amo, mas eu respondi. Eu sei que eu respondi, ela me olhou com aquela cara de quem já conhece ela, sabe? Eu falei, acho que eu disse alguma coisa errada. Mas, enfim, tudo aquilo fazia parte daquele momento que a gente estava vivendo, e ali eu pude pensar sobre isso, né? E eu trago esse pensamento sempre até hoje, porque eu entendi naquele momento, para mim, que a Bolinho de Chuva, que é uma palhaça que eu tenho guardada aqui bem carinhosamente, não sou eu. Ela é uma personagem. Ela é uma palhaça contadora de histórias que conta uma história específica, e é isso. E qual a diferença, por exemplo, em relação a Bafi? Eu sinto que a Bolinha não me conhece. Um ator, quando incorpora um personagem, ele não vive esse personagem. Um exemplo que eu tenho, quando Eleni, ela não está aqui na live, uma atriz linda que eu tinha numa companhia de teatro que eu dirigia, e a gente foi fazer o Retábulo da Peste, do Ingmar Bergman, e ela era uma feiticeira, uma bruxa que foi queimada, né, pela fogueira. E aí, quando ela compôs o personagem, ela terminou de fazer aquela composição, ela chegou para mim um dia, ela falou, Silvio, eu estou preocupada, porque eu estou sentindo a raiva que a minha personagem sente. E aí que eu acho que a gente tem que talvez pensar na composição do palhaço como somente sendo algo deslocado de um ator, ou a gente pode criar. Eu falo isso porque eu vejo, por exemplo, né, o Marcos Cazu, que vai vir aqui no dia 15, ele, por exemplo, ele interpretou no circo, o circo cria os personagens dos palhaços como personagem.
ele interpreta. Ele, no Universo Casulo, tem 3 palhaços diferentes que ele interpreta num único espetáculo, né? Com idades Sim. diferentes. E aí, assim, só por causa até do tempo, até para a gente entrar numa outra discussão também nessa questão, sabe? Às vezes tem muito essa questão, né? Por exemplo, o doutor Grandão disse, é uma forma de amor, é o estado puro, é a criança, e todas essas questões. E aí eu não sei se aqui há uma confusão nas grandes mentes que pensam na pedagogia do palhaço e que vai criar, como que você começa a construir um estado de palhaço, revisitando esse lado da criança, porque o palhaço, ele constrói naquela questão de subversão, naquela questão de pureza de camadas sociais. O palhaço é um ser transgressor da sociedade. Então, talvez ali o palhaço vive. Então, uma fonte de treinamento para o palhaço você alcançar esse estado infantil, para você dali começar a tirar esse olhar, essa forma de ser, né? E aí eu falo, né, para todo mundo que está construindo palhaço, vocês estão buscando o humor autoral de vocês? Aonde que está essa questão autoral que eu digo do palhaço, né? Porque cada palhaço tem uma interpretação do mundo, uma personalidade que distingue de todo o resto. E quando você busca isso, essa composição, né? Como que você constrói isso? É a partir da criança? É a partir do quê? E será que é aí que não está a confusão? Porque quando eu estou construindo um personagem, eu não estou indo buscar o personagem por fora, no mundo externo, como eu vou buscar, por exemplo, a construção do personagem do Rei Lear. Eu vou perguntar, vou ver as questões e tudo mais, né? E aí dentro, onde que eu vou buscar para construir o meu personagem? Revisitando alguma questão tua, uma questão de palhaço, uma questão de identidade. Como eu disse, o palhaço é um ser autoral. Ele é o seu diretor, o seu ator e tudo mais. E talvez aí nos dá essa questão de ter a identidade e ser dono daquilo lá, né? Mas fala, Fabi. Para mim, o personagem também é o que esconde essa identidade na maquiagem carregada. O palhaço é personagem também é o que esconde essa identidade na maquiagem carregada. Ô, Júlia, a gente precisa pensar sobre a questão da maquiagem carregada. Porque existem maquiagens carregadas e maquiagens carregadas. Será que ela não está falando carregada de levar no rosto? Que ela carrega? Não forte. Eu acho que ela talvez... Oh, Júlia, explica melhor. Que eu acho que... Isso, Júlia. Não, sabe por que eu penso nisso? Porque a gente tem... Lili! Beijo, amor! Porque também tem existe uma diferença grande também entre os palhaços que usam uma maquiagem completa de rosto e os palhaços que fazem alguns detalhes. E tem meio que essa briga, né? Então, enfim, Júlia, se você quis dizer em relação a essa coisa de que o palhaço que cobre todo o rosto com cores e com linhas, enfim, e que ele se esconde atrás disso e isso se torna um personagem, eu penso que depende, porque... Ela fala... Isso, isso. Eu penso que depende, porque eu imagino, por exemplo, Picolino, o Roger, que tinha uma maquiagem super carregada nesse sentido, mas também porque vem de um histórico circense, então, dentro aí das coisas, né, dos textos e das origens que a gente estuda, essa maquiagem era justamente para chegar até o público que estava longe, mas que não necessariamente algo se esconde ali atrás. Então, depende, assim, eu penso. Maquiagem de palhaço é outra live que dá muito papo, viu, Silvio?
E, aliás, é algo também que é super polêmico, como todas as coisas no mundo do palhaço é polêmico, porque assim, há conversas dizendo que o palhaço que trabalha no hospital não pode ter a maquiagem carregada e tudo mais. O Arrelia, antes de Doutores da Alegria, nós temos o Arrelia, e se vocês pegarem um livro do Arrelia, tem relatos e fotos, o Arrelia ia constantemente no hospital como Arrelia, naquela maquiagem circense. Então, a maquiagem é uma questão também de composição dessa persona que você carrega. Por exemplo, o Lorenzo, eu carrego uma maquiagem que foi muito inspirada nos palhaços tradicionais, nos palhaços circenses. Então, a maquiagem, ela foi evoluindo para vários lugares. E essa história, às vezes, falar, a maquiagem carregada, a maquiagem extrapolada, ela pode assustar uma criança hospitalizada ou não. Gente, eu como investigador, como pesquisador da arte, eu fiz experiências de ir no hospital só com o nariz de palhaço, sem nada de maquiagem, né? E as crianças que tinham medo de palhaço, ou as crianças menores que nos veem mais como uma entidade, Aí sim eu falo nessa questão até do personagem, que as crianças pequenas não diferem a gente, né, de uma pessoa, né? Nós somos uma entidade para elas. Elas choram na mesma. Aquela bolinha vermelha já é um código de que aquilo, porque ninguém tem o nariz daquele formato. Então, ou uma bolinha vermelha, ou um rosto todo branco, como a gente vê, né, alguns palhaços que eu conheço, né, e trabalham, né, ou com o rosto mais limpo ou não, é igual. Aí a questão só que aí eu acho da composição dessa tua persona, dessa tua ideia de palhaço que você vai construindo com as tuas cores, com as tuas formas, com os teus trejeitos, e é por aí que você viu que eu sou defensor, né, dessa ideia, porque eu também sou um estudante de teatro, eu sou um pesquisador, eu sou um cientista de teatro, vamos dizer assim, né, e toda a bagagem teórica que me foi colocada me reflete nessa questão, e acho que a gente tem que refletir, porque quando a gente começa a refletir uma questão dessa, pô, é verdade, o palhaço é um personagem. Então, isso me dá, às vezes, liberdade de criação muito maior. Porque eu não preciso ficar preso naquela questão. Ai, mas eu tenho que construir na minha criança, eu tenho que ser amor puro. Não, eu conheço brancos que são fantásticos. A Katrina era uma praga dentro do hospital, ela brigava com as crianças, e aquilo era fabuloso, entendeu? Beleza? Olha, o Roda Moinho também é um cara que entende aqui, o nosso amigo Fabiano. Para mim, ser palhaço é tentar descobrir um estado pessoal para atingir a liberdade. Poético. Isso aí dá uma live, Fabiano. É isso mesmo. Mas você sabe que é muito, porque a gente sempre fala sobre essa coisa da liberdade mesmo, né? De como o palhaço te liberta de coisas. E é isso, é exato, é uma busca constante, porque a Bafi que começou já não é a Bafi que está hoje. Sim. E não vai ser a Bafi que vai voltar a trabalhar depois que essa pandemia for embora, assim. Né? Tudo que a gente vai vivendo vai ajudando a construir, constituir e reconstituir essa persona, como a Paulinha traz, né? O próprio, a gente voltando um pouquinho, o próprio, por exemplo, Mickey Mouse, o próprio Charles Chaplin, né? O próprio Carlitos, vamos dizer assim, o próprio Didi, o próprio... todas essas pessoas, né? Elas foram evoluindo e você vê evoluções do primeiro estado até o último. E o teatro, por exemplo, um teatro que acho que mais se aproxima do teatro, né, que o palhaço faz, da linguagem cênica que o palhaço faz, da estética cênica que o palhaço faz, é o kabuki do japonês. Que a pessoa que começa a construir aquele personagem vai carregar pro resto da vida aquela personagem. Então, acho que a diferença que a gente tem aqui muito forte entre o palhaço e um ator qualquer é que o palhaço, né, ele é o ator que assume essa estética e essa linguagem cênica para sua vida, ele vai carregar uma única personagem para a vida toda. Que sim, vai se aperfeiçoando, vai chegando em alguns outros estados,
como qualquer outra pessoa chega, né? Porque é experimentação também. Ó, deixa eu falar, a Júlia falou de Sim, uma dúvida. Já ouvi era muitas isso que eu... pessoas falando de que o nariz de palhaço colorido é personagem, o nariz vermelho é o verdadeiro. Isso tem a ver com alguma coisa ou é boato? Ô, Júlia, o nariz ouvi vermelho é o falar. nariz clássico. É o nariz, porque assim, o palhaço clássico, o palhaço. Porque assim, o palhaço vem de várias fontes, vem desde lá da comédia dell'arte, onde era meia máscara, você vê traços do Brighella e do Arlequim, como o Branco Augusto, aí isso passou para o teatro de palco, transformando para as feiras populares, e aos poucos o palhaço foi também evoluindo, a imagem do palhaço, né, esse arquétipo foi evoluindo. E aí o que acontece? Ele ganhou o nariz vermelho, e aí se tem uma história de que era por conta da Europa ser muito fria, e as pessoas ficavam com aquele nariz vermelho e tal, e eles começaram a usar, a pintar, aí não tem-se uma origem histórica definida. Mas o nariz vermelho é o tradicional, não que o nariz azul, nariz verde, nariz rosa não seja palhaço. Porque o palhaço, E nem que não tenha nariz. como não tem nariz. O palhaço, como qualquer outra arte, como Quer dizer, qualquer outro nariz ramo existe. artístico, ele sofre evoluções, sofre transformações. Se você for ver a pintura, desde o Homem da Caverna, que era uma mão na parede, passou pelo realismo, que era aquela pintura perfeita, e hoje você vê o abstrato total. Então, todas as artes têm essa evolução. O Eduardo falou, palhaços são tantas coisas que definir demais já é arriscado. Eduardo, eu concordo. Às vezes a gente tem que entender o que não é palhaço para poder saber o que é palhaço. É mais Às vezes é fácil. mais fácil ir atrás disso do que definir, exato. E agora essa questão só da Júlia, eu não acho que o nariz colorido caracteriza um personagem diferente de palhaço e o nariz vermelho outro, ou seja, é nariz de palhaço, a composição do teu palhaço, você que vai dar esse colorido que você quer Exato. para ele. Fala É sobre tanto igual tanto quanto a roupa, tanto quanto a maquiagem ou acessórios, né? Enfim. Pegando o gancho do Fabiano, ele pôs aqui, é um estado pessoal para atingir a liberdade, e é uma busca constante. Aí eu acho que isso que ele falou é muito certo. Quem trabalha palhaço, ele trabalha essa busca, porque o palhaço é liberto, né? O palhaço vive. Então, e é uma coisa que eu ouvi, por exemplo, da Caroline Green, ela, pessoa fantástica, que ela falava muito assim, né? Você está em cena, por que você está morrendo? Se você perdeu o teu palhaço em cena, ele morreu. Então, essa busca que você tem que fazer constante, ou seja, de liberdade tua, de você ter essa liberdade de fazer as coisas, de perder essa tua esse medo do fracasso, porque o palhaço trabalha na dramaturgia do fracasso, né? O palhaço trabalha na questão de estar na merda, vamos dizer assim, né? Desculpa, mãe, a minha mãe já foi embora, posso falar merda. Há muito apoio, pode falar palavrão. Então, esse estado de estar na merda é uma busca constante, difícil de chegar, né? Rótulos são rótulos, podem ser úteis em algum contexto, de resto, a liberdade, escolha do artista. Concordo, Thaís. Essa discussão toda, eu acho que só é mais para quem estuda palhaço poder, talvez, refletir. Como que eu sou o meu palhaço? Como que eu busco o meu palhaço? E essa liberdade, né? De você, de repente, pô, mas até hoje me falaram, até a Júlia falou, tá muito top essa live, tá de explodir a mente. As pessoas estão fazendo tudo, pode perguntar, Júlia. E aí fica legal, a Júlia tá na vibe da live. Olha, ficou bonito, na vibe Olha, da a live. ideia é exatamente essa desde a nossa primeira live aqui. É conversar sobre isso e fazer as ideias fervilharem, porque certeza de nada a gente tem. Coronavírus está aí para provar isso. A gente não tem certeza de nada.
Então, quanto mais a gente conversa, mais as ideias borbulham, mais a gente muda, mais a gente conhece, mais a gente reconhece, e é assim que a gente vai crescendo, né? Gente, na arte, eu estou falando na arte, porque sim, palhaço é uma linguagem artística, isso não temos como dizer que não. Na arte não tem certo e não tem errado, não existe isso, esse é o barato da arte. A arte tem que trazer a individualidade de cada artista, e aí que eu acho que às vezes fala da identidade. A identidade. Né? Oi? E questionamento. A identidade do artista tem que estar presente em toda a sua arte, seja ela música, pintura, sei lá o quê. E aí a arte não existe certo e errado, porque eu até falo muito isso, né? Como eu gostaria de ter uma máquina do tempo e colocar um pintor impressionista discutindo com um pintor, sei lá, aliás, até um pintor atual, um surreal, um pintor, né, que pinta a realidade com surreal. E os dois discutirem o que é certo, não existe certo em arte. Então, quando essas conversas que a gente traz aqui, como toda conversa de arte, ela é conversas para nós fazermos reflexões. E aí sim a gente conseguir trazer para nós essa verdade, essa identidade. Quando eu começo a pensar um palhaço, né, além daquilo de palhaço ser amor, palhaço ser a criança, palhaço sim ter uma liberdade de criação e essa identidade de eu ser um ator realizador, diretor e tudo mais dentro de uma única pessoa, abre um leque muito grande. O que eu posso fazer com o meu palhaço? A gente tem palhaços desde o Slava, que tem uma concepção de palhaço completamente diferente, por exemplo, de um Avner. E os dois são fantásticos, é a mesma linguagem estética, né? A Lili falou, rir de si mesmo é uma arte, o palhaço é o mestre nosso. É isso aí. Fabi, eu acho que falta 1 minuto ou 2, falta pouquinho, cada um recado final. É isso. Júlia, você tem mais alguma pergunta? Gente, espero que vocês tenham gostado. A Júlia coloca, ó, como é ser palhaço e ouvir outras pessoas usando o termo de forma pejorativa, pois palhaço para mim não é xingamento. É isso, Júlia. Palhaço para mim também não é xingamento. Eu vou te contar que teve uma vez aqui em Santo André, eu sou funcionária pública de Santo André, sou professora de uma creche. E uma vez teve aqui uma manifestação por conta de alguma coisa da prefeitura e tal. Cheguei lá no local da manifestação, assim de gente de nariz de palhaço. 20 segundos. Eu fiz todo mundo tirar o nariz. Fabi, conta isso depois, tá bom? Gente, dia 15 de junho, às 17 horas, segunda-feira, Marcos Cazu na live, tá bom? Beijando vocês. Todo mundo, obrigado, Fabi. 10 segundos, para. Esperamos vocês, esperamos vocês, esperamos vocês, esperamos... Espera, deixa o negócio parar de balançar. Vou ter que trocar esse suporte, porque ninguém merece esse troço balançando. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês tenham refletido sobre muitas coisas. É isso que nós fazemos, eu e o Silvio, muito antes de trazer a live para vocês. A gente conversa muito, a nossa cabeça explode várias vezes e essa é a nossa intenção com vocês, que a cabeça de vocês também exploda de ideias, de novas ideias e de futuras ideias em relação a essa arte incrível que é a arte do palhaço. Até semana que vem com o Marcos Cazu e a gente espera vocês. Beijo. Pois é, galera, vocês veem, o tempo passa muito rápido. Obrigado por todos vocês. A live foi especial, essa é a ideia, a gente trazer coisas aqui para fazer a gente pensar, a gente refletir sobre a nossa arte, a gente crescer na nossa arte. Eu aprendo muito tentando entender isso daí, eu aprendo muito falando sobre isso e eu aprendo muito com vocês. Obrigado pela participação de todos. Olha, a Fabi não conseguiu falar nem do banco e nem da manifestação em Santo André, a gente cobra dela disso depois, tá bom? A gente fala para ela fazer um vídeo aqui depois, vocês entendem o que é. Beijo, amo vocês, muito obrigado. Até semana que vem, daqui 15 dias, com Marcos Cazu. Beijo!